Traumas são, de acordo com a medicina, né, Serginho? São lesões que você sofre no seu corpo, mas hoje, especificamente aqui no Vida em Família, nós vamos falar de lesões que você pode ter sofrido ao longo da sua história, na sua infância, no decorrer da sua vida, nas suas emoções. E eu, Francine, fico muito feliz com a oportunidade que o Senhor Jesus nos concede de você estar aqui com a gente nessa manhã. Porque a Francine tem uma história linda de alguém que venceu um trauma na vida. E a mensagem que eu quero deixar para você nesta manhã, que não importa o que já tenha acontecido na sua vida, no seu passado, no decorrer de toda a sua história, importa que hoje, nessa manhã, o Senhor Jesus possa levar cura na sua vida, porque Deus ele nos livra de todo o trauma, de todas as lesões, né? E traumas são situações que você viveu e que são, com certeza, coisas indesejáveis, você não gostaria de ter vivido essa história, mas se Deus permitiu, porque Deus ele permite que a gente passe por tribulações, por angústias, por momentos difíceis na vida. Se Ele permitiu, Ele mesmo que vai levar o bálsamo de cura para você nesta manhã. E o mesmo Deus que curou no passado é o Deus que cura hoje. O mesmo Deus que transformou a história da Francine é o Deus que vai transformar a sua história se você permitir. Porque Deus ele só entra na vida da pessoa que abre as portas para Ele entrar. Então que nesta manhã você convide Jesus a entrar na sua casa, na sua vida, no seu coração e curar todo o trauma que você tenha vivido e que com certeza, né, trauma não curado, Serginho, traz muitas consequências negativas na nossa vida. E Jesus, ele chega para trazer vida e vida em abundância para você. Então, amém. Vamos lá. Francine, então conta um pouquinho da sua história, do que aconteceu na sua vida, não é? E qual foi essa vitória pra gente? Então, pastor Serginho, é uma história muito longa, eu vou tentar fazer resumidamente por conta do tempo do quadro, né? Nós só temos 45 horas para poder falar. Amém. É assim que eu gosto, eu falo pouco. Pastora Vanessa. Então, a minha vida foi assim, a minha infância foi uma infância muito atribulada, porque quando eu tinha 7 anos, a minha mãe, na primeira gravidez dela, ela teve um início de depressão. Aí eu sou a segunda filha de 4 irmãs. Quando ela me teve, ela teve uma depressão mais forte. Quando eu tinha 7 anos, a minha mãe teve a minha terceira irmã. E dessa terceira irmã, ela teve uma outra depressão pós-parto muito forte. E essa depressão, a minha mãe surtou e a minha mãe foi diagnosticada com esquizofrenia, quando eu tinha 7 anos de idade. E dessa esquizofrenia, da primeira vez, o meu pai e a minha avó paterna internaram a minha mãe num hospital psiquiátrico, né? Antigamente tinha os hospitais. Então a gente ficava, né, na casa de tia, avó, quem queria cuidar na época que estava disposto. E o meu pai soltou aqui, pastor. Isso, tá tranquilo. E o meu pai, na época que a minha mãe foi, a esquizofrenia é uma doença que ela não tem cura, né? Ela tem tratamento. Então a minha mãe ia e voltava. Quando ela voltava bem, né, de novo, equilibrada. E aí foi indo assim. Quando eu tinha 9 anos, a minha mãe teve a segunda crise dela de surto mesmo. E quando eu tinha 9 anos, foi a primeira vez que eu senti um medo horrível, que o medo entrou no meu coração. Eu tive a minha mãe estava internada, o meu pai optou por interná-la de novo, porque ela já estava agressiva. Aí ela começou a ficar agressiva, porque a esquizofrenia tem disso, né? E ela começou a brigar com os vizinhos. E eu tive um medo muito forte, porque eu tive uma conjuntivite muito, muito forte, e eu acordei cega, apalpando para ir no banheiro, para lavar o olho, e o banheiro da minha casa dava choque, as paredes, eu tomei um choque. E isso era 9 horas da manhã, eu estava sozinha, e eu senti muito medo, aí eu consegui tomar banho, lavar meu olho, e 9h30 da manhã eu saí para ir para a escola, e fui para a escola, e fiquei na porta da escola. Meu pai trabalhava, eu ficava com a minha irmã mais velha, ela estudava de manhã, e eu fiquei na porta da escola até 1h da tarde começar a aula. Foi a primeira vez que eu senti um medo horrível. E a minha irmã saiu e falou assim, o que você está fazendo aqui? Estava lá em casa sozinha e decidi vir mais cedo para a escola. E fui sem almoço e ali eu fiquei, para não ficar sozinha. 9 anos de idade. 9 anos de idade, né? E aí a minha mãe ficou internada mais 30 dias. E aí foi. Meu pai decidiu voltar, a gente morava fora da cidade da família, meu pai decidiu voltar. Quando a minha mãe voltou, estabilizada, tudo, voltar e morar perto dos meus avós, e ele foi trabalhar em São Paulo. Nós somos de Varginha, sul de Minas, e ele nunca trabalhou na mesma cidade que a gente morava e a gente sempre ficava lá. E aí começou, depois dessa vez, as crises, a minha mãe ia internada, voltava, e a pessoa que é esquizofrênica, quando ela tá num período bom, ela acha que ela não precisa ser medicada, que ela tá boa, né? E precisa do remédio, então minha mãe jogava o remédio fora, não tomava. Manter o tratamento. Tem que manter o tratamento.
Então era aquele desequilíbrio e a gente acabou que era mãe da mãe. Então tinha época que a minha mãe cismava que a gente não podia sair, trancava a gente dentro de casa, ficava 4 dias trancada sem ligar a televisão, porque ela tinha tanta alucinação, que ela achava que as pessoas da televisão iam pegar a gente, ia abusar da gente. E às vezes quando ela queria fazer almoço, ela pegava um frango congelado inteiro, colocava água, sal e cozinhava e dava aquilo pra gente comer congelado. Então foi uma vida muito sofrida. Antes de você continuar com essa história, eu quero fazer uma pergunta para Vanessa. Vanessa, quais são os sinais que uma criança ela pode emitir que revelam aí esse processo traumático já na sua vida e que está gerando um problema? O que os pais devem, especialmente, observar, já pensar na infância da criança? A Francine, quando ela conta um pedacinho, né, do testemunho, da história dela, ela fala que após o caso que aconteceu na casa dela, ela ficou com muito medo. A criança que passa por um processo traumático, isso foi um trauma para você, né, Francine? Geralmente ela apresenta muito medo, insegurança, ela tem problemas de memória, de atenção, terror noturno, acorda gritando, chorando, ou ela dorme muito ou ela não dorme nada, altera o apetite dessa criança, ela fica muito nervosa, raivosa, agitada, pode agredir alguém. Então são uma série de sintomas e sinais que um psicólogo, um médico, um neurologista ou psiquiatra, eles vão avaliar. Não quer dizer que sua criança uma noite acorda chorando, com terror noturno, que ela está traumatizada, mas é uma série de comportamentos. É o sono alterado, nervosa, com muito medo, não quer ir para a escola, começa a cair na aprendizagem, dispersa, com dificuldade de memória. Então você vai percebendo que essa criança não está bem, agitada, agressiva, muada, excesso de timidez, entende, Serginho? Então a criança já está passando um histórico ali de trauma dentro de casa. A Francine conta hoje que a mãe dela passou pelo estado de esquizofrenia, tinha as crises. Isso, o que gera então traumas numa criança? A gente pode falar, né, Serginho? Adversidades que vive. São muitas adversidades, por exemplo, que a criança vive dentro da casa dela. São brigas, um lar desequilibrado, agressões físicas, verbais, morais, né? A criança se sente inferiorizada, aquela criança se sente rejeitada. Isso tudo pode... A não valorização dos sentimentos infantis. Isso, né? Porque isso é rejeição. Por exemplo, aquela fase do porquê da criança é uma fase que tem que ser extremamente valorizada. E se não for, a criança ela se inibe completamente. Olha, eu não vou perguntar. Não vou perguntar, então não é dado a mim conhecer. Sentimento de rejeição, então ela cresce com esse sentimento de menos valor e isso vai repercutir na vida dela adulta. Então os pais têm que prestar atenção. Às vezes, tem pai que fala assim, mas na minha casa não acontece nada disso e meu filho parece traumatizado. É porque a criança, necessariamente, ela não precisa de ser vítima de um trauma só. Ela pode conviver com alguém que foi traumatizado, não é curado, e por conviver com essa pessoa, ela vai sofrer os resquícios de um trauma também. Conviver com gente que só fica falando coisa ruim, contando histórias negativas. Tem famílias que as pessoas só ficam... As crianças vivem o medo, do pegando outro. Ali o lado ali, do outro, do pai, da mãe, do tio, do avó, de quem Às vezes alguém seja. foi assaltado, sofreu algum abuso e fica contando perto de uma criança de uma forma tão intensa que ela vive como se aquela história fosse dela também. Então vale uma dica para os pais essa manhã, é o seguinte, conversa perto do seu filho assuntos de criança. Não pegue a sua história, a sua bagagem, coisas que talvez não cabe a ela ouvir e ficar discutindo perto de um filho, porque isso pode fazer com que ele se torne traumatizado também. Aí é que está, Vanessa, a minha pergunta. Nós vamos chegar no testemunho da Francine, mas eu já quero que você nos fale sobre as consequências desses traumas não curados. Qual é o adulto que nós vamos ter? Eu vejo que o testemunho da Francine hoje vai ser uma bênção para você que está assistindo Vida em Família, para você ver que Deus pode reeditar, Ele pode reescrever a sua história. O testemunho da Francine mostra que Deus ele restaura a nossa saúde emocional, espiritual, o nosso social, a nossa vida financeira, que não há nada que o nosso Deus não possa fazer. E muitas vezes Ele usa da psicologia, Ele usa da ciência, da medicina para intervir na nossa vida. Se Ele quiser, Ele pode fazer um milagre instantâneo, mas Ele pode usar a ciência a nosso favor. Quando você sofre um trauma e você finge que aquilo não existe, você quer ocultar, ou você sofre, mas não tem um tratamento específico, quando eu falo que finge, Serginho, porque tem pessoas que gostam de maquiar um problema. Ela mesma ali no testemunho, quando a irmã, o que você está fazendo aqui? Ah, estava em casa, eu vim pra cá. Ela fingiu que estava bem. Inconscientemente. Mas às vezes, no caso, como ela era uma criança, não consegue verbalizar bem. Mas tem adulto que tem a dor. E
que eu acredito que Deus mais quer que a gente mostre para Ele onde que dói, onde está a sua dor. É o adulto inseguro, o adulto violento, inseguro. às vezes. Isso, porque quando a pessoa não é curada, ela vai ter problema emocional. É isso que você falou, fica agressivo, fica inseguro, pode ter uma depressão, uma síndrome do pânico. Você começa a ter problemas de socialização, você tá tão mal consigo mesmo. Como que você vai casar? A Francine casou porque foi curada, mas tem dificuldade de socializar, de confiar nas pessoas, de relacionar, né? Aquela pessoa extremamente muito tímida, muito raivosa, rancorosa, nervosa. Então as suas emoções ficam abaladas. Então todas as áreas, seu social, seu emocional, seu espiritual fica abalado. Suas questões financeiras. Então você precisa de cura para que você tenha vida e vida em abundância. E Deus nos deixa a palavra, nos deixa a igreja, coloca pessoas à sua disposição para que você busque ajuda e seja rapidamente restaurado por Jesus. Porque Deus tem pressa em nos curar, porque Ele precisa de nós, Serginho. Verdade. Ele precisa de nós, né? Então, Deus precisando de você, Francine, como é que aconteceu essa superação assim, desse trauma na sua história? Isso foi até os meus 17 anos, né? Então, infância e adolescência toda nessa convivência. E eu comecei a namorar muito nova. Foi a primeira pessoa que Deus usou para me curar. Foi o meu namorado, que hoje é o meu marido. Foi meu primeiro namorado e eu me casei com ele. Né? Como é que é o nome dele? Elton. O Elton. Né? E assim, eu louvo a Deus abundantemente pela vida dele, né? Eu falo que é o meu Boaz aqui na Terra, né? Amém. E quando eu tinha 17 para 18 anos, a minha mãe teve a última crise horrorosa, de bater no vizinho, o vizinho bater nela, e eu separar, ele bater em mim. Meu pai chegou, bateu no meu pai, quebrou o braço do meu pai. Meu pai ficou tão desestabilizado, bateu na minha mãe. E eu falei, você assistindo tudo? E eu assistindo tudo, e eu vendo aquilo tudo. Eu tinha 17, eu já estava para ficar noiva. E aí eu fiz a minha primeira oração respondida. Porque nós já éramos crentes. E isso, pastor Serginho, eu falei com a pastora Vanessa, existem tantas pessoas que conhecem o Senhor, mas têm uma vida tão doente, familiar. Verdade. Né? Por falta de conhecimento da palavra, conhece, é religioso, mas não conhece Jesus. Por preconceito, por preconceito, por achar que depressão não acontece com crente, que desestabilidade emocional não acontece com crente, sabe? Que crente tem que viver tudo na palavra e a pessoa acha tudo que é um mar de rosas, a né, pessoa França? tem um costume de tratar do pescoço para baixo, mas nunca do pescoço para cima, que na é verdade, onde tudo eu brinco acontece. que é da sobrancelha para baixo, porque tem os olhos também, tem os mesmo, óculos e aí dá certo. Mas é da sobrancelha para baixo. Eu não tinha pensado nisso. Então, quando eu fiz uma oração gritada, eu falei, Deus, você não existe. Você não existe. Desafiou a Deus. Falei, você não existe, porque se você existisse, você já tinha matado a minha mãe ou tinha me matado. Se você existir de verdade, então me leva ou leva ela. Acaba com esse sofrimento, como que essa mulher vai ficar desse jeito? E a minha sogra se comoveu da situação e arrumou um tratamento para minha mãe, que é o tratamento que a minha mãe faz até hoje. Achou o remédio injetável. E a minha mãe toma essa medicação até hoje. O Senhor restaurou a minha mãe. Lógico que ela tem sequelas, né? E ela não joga o remédio fora mais. Então, estabilizou. Não tem cura. Tá tratado. Tá tratada. E aí isso já trouxe esse já trouxe cuidado uma da sua sogra, É. até parafraseando aí da sua Noemi. Na minha Noemi. Olha, da minha aí Noemi. ela foi, né? Eu te louvo a acolheu, Deus te pela abraçou. vida dela. A minha sogra, de todos, de família, de todos. Ela comprou a minha Quanto briga. tempo já de casada, Francine? Que eu tenho? 18 anos. Filhos? 2 filhos. Parto normal, Normal, tudo certinho? cesárea, certinho. Aí a minha doença, o trauma começou depois das gravidez. Por quê? Eu comecei a deprimir. Eu não me permitia ser feliz. Porque eu fiquei agarrada com a minha mãe. Porque conviveu Porque diretamente eu convivia. com isso. Você viu o nascimento de uma irmã sua, né? Eu ajudei a fazer o parto da minha irmã caçula. Minha mãe estava em crise, engravidou na crise e teve a menina em casa, né? Então nós ajudamos naquele parto muito turbulento e tudo. E ficou também aquele trauma. Quando meu filho nasceu, eu achei que eu não dava conta de cuidar daquele menino, né? E aí nós fomos, né, gerando aquilo. Quando meu marido começou a me dar uma vida em paz, eu não sabia ter paz. Olha. Eu não sabia ser feliz. Todas as vezes que acontecia alguma coisa feliz comigo, eu deprimia, eu caía, eu engordei. Eu fiquei pesando 107 quilos, eu fiquei enorme de gorda. E uma tristeza profundíssima. Eu não conseguia conviver com as pessoas, eu tinha uma fobia social, eu não conseguia ter um olhar para as pessoas. Não ia à igreja? Ia.
Ainda ia à igreja? Sempre fui crente. Mas, por exemplo, mas eu perguntei assim, se parou de ir à igreja Não nesse tempo? parei de ir na igreja Continuou? cristã. Continuei. Ótimo. E aí um dia quando eu comecei a construir a minha casa, nós fomos morar numa cidade, então outra coisa que o Senhor fez por mim, me tirou de perto da minha família. Desde que eu casei, eu nunca mais morei perto dos meus pais. Eu e meu esposo saímos da nossa cidade e o Senhor precisou fazer isso por mim, porque senão eu ia continuar no jogo familiar e eu não poderia ser curada nem transformada. A própria história da Ruth, né? A própria história, agora família. literalmente, né? No final eu conto. Então, assim, eu tive que sair da minha cidade, né? E eu comecei a frequentar uma igreja, sem ser a igreja dos meus pais. O Senhor me mudou totalmente, né? A Bíblia, todo mundo na Bíblia anda quando Deus vai fazer uma mudança na história e anda geograficamente, e com a minha vida não é diferente, né? Todos andaram e o Senhor me fez andar. E eu fui para uma outra denominação, né? E lá eles trabalhavam com cura interior. E eu falei assim, deixa eu ver como é que é isso, né? E um dia eu fui numa pastora e essa pastora é psicóloga. O Senhor usou essa mulher com a psicologia, eu tinha muito como profissão e eu tinha muita resistência porque eu achava que psicólogo era médico de louco e eu achava que eu não ia ficar louca igual a minha mãe e eu ia ficar doente se eu continuasse do mesmo jeito que eu estava, eu ia adoecer os meus filhos, eu ia adoecer o meu casamento, adoecer a minha casa, né? A minha casa, eu já era doente das minhas emoções. Aí nesse processo aí, então, foi esse start para essa nova vida. Para essa nova vida. E ela perguntou para mim, o que te trouxe aqui? Eu falei assim, eu não sou feliz. Ela falou assim, por quê? Eu falei assim, eu acho que Deus não me escolheu para ser feliz. Ela falou assim, por que Deus não te escolheu para ser feliz? Eu falei assim, olha aqui que eu vi, eu tenho tudo, mas eu não consigo enxergar tudo. Aí ela me foi perguntando as perguntas das psicólogas e eu cheguei em casa, aquele dia foi o dia da minha segunda oração respondida. Quando eu comecei a construir minha casa, aquele medo que eu tinha com 9 anos de idade tomou conta de mim de novo, da solidão, de estar sozinha. E Deus me mostrou, foi no dia que o espírito do medo entrou no seu coração, foi o dia da sua conjuntivite. E aí eu perguntei, falei, Deus, você não existe. Você não existe, nós andamos juntos a vida inteira e eu não te conheço. A tua palavra fala que correm rios de água vivas dentro da pessoa e a pessoa nunca mais vai ter sede e eu sou sedenta. Muda minha história. Se você existe de verdade, eu estou aberta. Pior que tá, não vai ficar. Se eu tiver que chorar, eu vou chorar, mas eu vou chorar na tua presença se você existir de verdade. Muda a história da minha vida. E eis-me aqui. Que bênção, belíssimo testemunho aí que a gente ia aqui, até já trazendo para você, querido telespectador, esse testemunho aí de como vencer um trauma. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.